Nós estamos falando sobre qual é o tema da série? Falsos deuses. E o primeiro falso deus que nós trabalhamos, qual foi? Dinheiro. Pode ser uma divindade na nossa vida. Segundo falso deus que nós trabalhamos foi? Poder. E o terceiro é sexo. Liga a TV, olhe para um comercial de TV, qualquer um que seja, é triste esse fato. A minha pergunta para você é: tem apelo sexual nos comerciais? Tem apelo sexual nas músicas? Tem apelo sexual nas novelas? O negócio é feio, gente. Como tudo que nós assistimos, tudo que nós abrimos para ler, tem apelo sexual. Você pega uma revista tipo a Veja, uma revista sobre informação, tem apelo sexual dentro dela. Você vê um comercial de cigarro, tem apelo sexual. De bebida, tem. De fralda descartável, tem apelo sexual. É um absurdo como isso vai gerando nos corações das pessoas uma antecipação, principalmente nas crianças. As pesquisas dizem que uma criança tem contato com pornografia, a média é a partir dos 9 anos de idade, quando ela pesquisa sobre pornografia na internet. Eu estou com um dado aqui antigo, mas já choca. Por dia, eu acho que essa pesquisa tem mais de 10 anos, mas por dia, há 10 anos, eram pesquisados mais de 40 milhões de vezes a palavra sexo na internet. Por dia, mais de 300 mil downloads são feitos de vídeos pornográficos. Por dia. Você não tem noção de quantas famílias são destruídas por causa desse falso Deus chamado sexo. Que Deus criou e é bom, logo de cara. Domingo que vem eu não quero antecipar a mensagem de domingo. Mas quem criou o sexo foi Deus e é bom o sexo, dentro dos parâmetros de Deus. Não do que o homem ensinou, não do que a sociedade ensina, não do que a sociedade nos impõe. O sexo é bom dentro dos limites que Deus ensina. Alguns dados eu queria dar para você. Nós vivemos numa cultura repleta de ídolos. Concordam comigo? O coração do homem é um coração... Eu gosto do final daquele filme Titanic. Eu sou romântico, viu, gente? Aquela senhora lá, ela tem uma joia, eu não lembro, alguma coisa assim, e ela está lá, né, aquela coisa toda. Aí eu lembro que o filme termina assim: o coração da mulher é um oceano de segredos. É assim, mulheres? O coração da mulher é um oceano de segredos. Eu acho linda essa frase. Ela é boa e é ruim ao mesmo tempo. Ruim por quê? Você não sabe o que é que tem lá dentro. Agora eu quero trazer isso para a nossa realidade, tanto de homens quanto de mulheres. O coração do ser humano é um oceano de segredos. Você pode estar aqui bendizendo ao Senhor, sorrindo, alegre, mostrando uma cara de santificação, quando a vida às vezes está toda arrebentada por dentro, e principalmente talvez nessa área de sexualidade. Então a nossa cultura é uma cultura repleta de ídolos do nosso coração. O mundo grego-romano, que é o mundo que eu vou falar hoje, tinha alguns deuses que eram venerados. E é interessante que eram divindades que eram adoradas em templos. Então vou citar alguns aqui. Primeiro, Afrodite. Afrodite é a deusa da beleza. Ares, o deus da guerra. Ártemis, a deusa da fertilidade e da riqueza. Hefesto, o deus do artesanato. Talvez você diga assim: mas pastor, não tem nada a ver comigo isso, não tem nada a ver. Idolatria, falso Deus, a gente só vê na Igreja Católica. Nada disso. Quando o apóstolo Paulo escreve para as igrejas, ele está escrevendo para crentes.
Talvez nós não nos ajoelhemos diante de imagens como Afrodite. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, mulher. Quantas jovens são levadas à depressão por causa de disfunções alimentares, por obsessão à imagem ou à sensualidade? Quantas jovens estão com depressão? Quantas jovens morrem sem comer nada, ou morrem porque comeu muito, ou morrem porque comem e vomitam? Como é o nome disso que eu esqueci? Anorexia, bulimia, eu não lembro. Quem come e vomita é bulimia. Então a jovem come e ela sente um peso na consciência e ela provoca o vômito. Muitas dessas jovens chegam à depressão porque elas querem transmitir uma imagem de sensualidade, uma imagem de corpo perfeito para a sociedade. Já citei aqui para vocês, e vou citar novamente, de uma jovem que quase morre porque queria ter o bumbum mais bonito do país. E tome lá remédio, um tal de hidrogel, não sei nem o que é isso, resultado, a mulher quase morre. Quantas jovens gastam milhões de reais porque se olham no espelho e se acham feias? A minha pergunta é, elas não se ajoelham literalmente diante de um estátua chamada Afrodite, mas o coração dela está ajoelhado ou não? Ela adora a deusa Afrodite ou não? Uma pessoa, é interessante que a Ártemis, a deusa da fertilidade e da riqueza, ela exigia sacrifícios de sangue de crianças e de seres humanos. Então, uma pessoa que quer ter fertilidade de riquezas na vida, quer crescer demais, quer poder demais, quer dinheiro demais, será que ela não está sacrificando esposa e filhos? A única diferença é que ela não vai estar de frente de um Deus o adorando, cultuando num templo como tinha naquela época. Mas uma pessoa que quer mais, e não põe limites ao desejo de querer mais, será que ela não está idolatrando? Então, olhando para essa cultura aqui, greco-romana, para vocês terem ideia, o Império Romano era moralmente destruído. Era algo comum na imoralidade. É tão sério, para vocês terem ideia, de 15 imperadores do Império Romano, 14 deles faziam orgias sexuais, e desses 15, 14 eram homossexuais. O homossexualismo não está na moda não, meu amigo. Está na moda há muito tempo, viu? Para você que acha que o mundo hoje está nessa crise de homossexualismo, não. Essa moda é antiga. Essa moda é antiga. Sêneca dizia que as mulheres casavam-se para se divorciar e se divorciavam para casar. Os homens possuíam as escravas e as mulheres não sabiam o que fazer. Os homens tinham várias escravas e as mulheres não sabiam o que fazer. Agora você diz, mas pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Esse desejo desenfreado por sexo, o que é que tem a ver comigo? Tem a ver com você sim, porque Paulo, quando escreve essa carta, Paulo não está escrevendo para descrente. Paulo está escrevendo para crente convertido. Paulo, quando está escrevendo para falar sobre esse assunto que eu vou abordar hoje, Paulo está escrevendo para crente, irmãos, que tinham as suas esposas e transavam com todas as suas empregadas, que estavam domingo na igreja, mas na segunda-feira estavam adorando a deusa da beleza, o Deus da fertilidade. Só que lá era literal. Literalmente, ele saía da sinagoga que adorava a Deus e durante a semana adorava outros falsos deuses. A minha pergunta é, hoje, não fazemos a mesma coisa?
Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa de promiscuidade sexual? Quantas pessoas sentam para conversar conosco que estão à beira de um divórcio, à beira de uma separação, à beira de uma situação, porque começou a dar margem para sensualidade do outro, para um casinho do outro, para ter conversinhas particulares. É um absurdo. É um absurdo. Dentro de uma igreja, a mulher não ter acesso ao celular do marido, o marido não ter acesso ao celular da esposa. Que desgraça tem no seu celular? É esse demônio do celular. O que é que ele tem lá que a sua esposa não pode ver? Por que ela não pode ver? Me diga aí. Por que sua esposa não pode ver seu celular? Tem um demônio que vai machucar ela, ele vai sair de lá e vai machucar ela, é? E você, esposa, que segredo você tem com seu marido? Que ele não tem sua senha do Facebook, ela não tem, você não tem a dela, ela não tem a sua, você não mexe no celular dela, ela não mexe no seu. Que história é essa? Mas a gente senta com pessoas, e isso é normal dentro de igrejas. Mas está desse jeito, gente. Desse jeito. Mas começa uma conversinha com outra pessoa, a esposa não sabe, não tem acesso, não pode, aí depois tira as senhas e tem que ter digital para que a esposa... Que é isso, gente? Ah, e daí? 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Lá no final do Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dar algumas instruções sobre essa questão da sexualidade. E hoje eu vou falar um pouco sobre a parte ruim da sexualidade, que é a sexualidade feita de maneira errada. E semana que vem eu vou falar da parte boa. Primeiro alerta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo a partir do 1 até o 8. Diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam o quê? Santos. Santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Alguma versão aqui tem prostituição. Abstenham-se da prostituição. Guarde essa palavra. Imoralidade sexual, prostituição. Guarde isso. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Veja bem, gente, que isso é sério demais. Paulo está falando aqui para crente. Em nome de Jesus, acorde para o que está sendo escrito. Isso aqui é para crente, não é para descrente. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, Paulo. Aquele que rejeita o que eu estou ensinando, igreja, não está me rejeitando. Isso é o que Paulo está dizendo, não está rejeitando o apóstolo Paulo, não está rejeitando ao pastor Marcelo. Aquele que rejeita esses conselhos, rejeita a Deus. Aqui dói um bocado, né? Então, se você esqueceu de tudo que eu falei, do que eu vou falar ainda, aquele que rejeita esse ensino não está rejeitando ao homem, mas a Deus que lhe dá o Espírito Santo. Amém? Então, que você saia daqui já com esse verso 8 no seu coração. Pastor Warren Wiersbe, é uma pessoa que eu gosto muito e compartilhei inclusive alguns livros dele aqui com os irmãos. Ele dá alguns conselhos, eu vou tentar ser breve hoje nesses conselhos.
Mas ele dá 4 conselhos, 4 razões porque nós devemos ter uma vida consagrada a Deus e não ao sexo. Quem é o seu Deus de fato? Quem é que lhe domina? Quem é que lhe controla? Qual é a bolinha azul que está na sua mão? Qual é o anel de Sauron que lhe domina, lhe consome, que lhe leva a fazer alguma coisa? É Deus ou é o sexo? Aqui Paulo está escrevendo para uma igreja completamente corrompida, uma igreja até boa, em alguns sentidos. Mas quando se trata desse assunto aqui, parecia que, olha, tanto faz como tanto fez. E nós vivemos numa sociedade que tanto faz como tanto fez. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou nada moralista. Não sou. Podem até achar, mas eu não sou moralista. Agora, tem conselhos que a Bíblia dá que são claros demais. E não me venham com churumelas. Não me venham com argumentos filosóficos, psicológicos, sociológicos, ideológicos, querendo desfazer do que a palavra de Deus está ensinando. Não me venha com isso. A Bíblia é muito clara quanto a como tratar a sexualidade na vida das pessoas nesse texto que a gente acabou de ler. E resumindo aqui, o que Paulo está querendo dizer, casamento, sexo honroso, só tem num ambiente. Qual é o ambiente? Do casamento, meu amigo. Logo de cara eu queria dizer aqui para vocês isso. Sexo, da forma correta, bíblica, só tem dentro de um ambiente. E o nome desse ambiente é casamento. Fora disso é pecado, fora disso é impureza, fora disso é prostituição, fora disso é pecar contra Deus, fora disso é virar as costas para Deus, fora disso é você idolatrar um falso Deus chamado sexo. Nós temos que acordar para essa realidade e voltar a ter coragem de, como crentes, assumirmos algumas posturas, porque a palhaçada evangélica está tão grande que daqui a pouco o pastor ele tem que pedir permissão a algumas pessoas do que é que vai pregar. Porque do jeito que está assim. Nesse dia eu vou ser preso ou vou limpar mato para ganhar trocado, porque não dá para mim não. Deus mandou pregar, eu vou pregar. Você não me rejeita, você está rejeitando a Deus se você discordar do que eu estou pregando aqui hoje. Primeira lição para quem quer ter uma vida consagrada a Deus e não ao sexo. Primeira, você deve agradar a Deus. Versículo 1. O que é que o apóstolo Paulo disse? Quanto ao mais, irmãos, já vos escrevi acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. Porque eu devo ter uma vida sexual da maneira correta. Eu quero agradar a Deus. Se Deus me salvou, se Deus é o meu Deus, se Deus me convidou para uma vida nova, se Deus me separou para a santidade, se Deus me chamou para ter uma vida digna, primeira coisa que eu tenho que fazer é agradar a Deus. Primeira coisa. Nós queremos agradar namorado, queremos agradar a namorada, queremos agradar a sociedade, queremos agradar uns aos outros, queremos agradar a opinião pública. Não quero dizer a vocês que... E aí deixa eu dizer uma coisa para que vocês fiquem bem esclarecidos do que eu quero falar. Não quero dizer a vocês que quem errou, Deus não conserta. Não quero dizer que quem fez errado acabou a vida cristã para ela. Não, Deus pode restaurar e você pode... Quem é namorado, está transando, tem que parar hoje, porque se não sabia, está sabendo agora. Tem que parar hoje, olha, cortou... Bota aquele negócio lá, esparadrapo, não sei o que é que você vai fazer. Em nome de Jesus, você vai ter que dar um jeito. Tem que confessar o pecado. Não tem. Você tem que parar de fazer porque é pecado. Porque você decidiu agradar a Deus. Agora, não quer dizer que você vai deixar de ser crente, que Deus vai lhe castigar por isso. Vai ter consequências? Vai. Muitas. E não quer dizer que Deus não pode restaurar a sua vida. Pode não. Ele vai restaurar a sua vida.
O que você não pode é continuar no erro. Então, para ter uma vida consagrada a Deus e não ao sexo, primeiro eu tenho que agradar a Deus. Está aqui o texto dizendo. Paulo está escrevendo para que a igreja agrade a Deus. A quem você está agradando, minha irmã? Será que seu namorado lhe ama mesmo? Quando ele diz assim, homem é tudo sem vergonha e fala a mesma coisa. Se você me ama de verdade, você já tinha saído comigo. Todo homem já deve ter dito isso. Diga aí, levante a mão aqui quem nunca disse. Quem é um crente, aleluia. Valeu, Júnior. E Paulo, caso você não disse que você não tem namorado ainda, né? Muito bem. Mas nós somos sem vergonha. Aí um dia desse eu estava ouvindo sobre isso, e o cara dizendo que tinha os 3 tipos de namoro, né? O crente presbiteriano, quando ele quer convencer a namorada a transar, ele diz assim, ó, nós somos predestinados um para o outro. Então vamos fazer mesmo, que a gente já é predestinado mesmo, a gente é eleito um para o outro, então vamos fazer. O batista faz uma assembleia. Tem apoio, proposta, apoio, então vamos lá. E o assembleano é fogo puro. É imposição de mão, é muitas línguas trocadas uma com a outra, e o negócio vai esquentando, e o fogo do Senhor sobe e pronto. Então, meu amigo, os 3 estão errados. Tem que primeiro casar, depois o que agrada a Deus primeiro é casar. Tá bom, gente? O certo é esse. Não tem outro. Deus não dá outra alternativa. E, na verdade, eu vou ser mais específico. Não existe outra alternativa para sexo a não ser dentro do casamento. Todo sexo que não seja dentro de um casamento está errado. Se juntar, está errado. Homem com homem, está errado. Mulher com mulher, está errado. Namorado com namorada, está errado. Marido e mulher, está certo. Casado na lei dos homens e na lei de Deus. Esse é o que está certo, não tem outro. Você quer agradar a Deus? Faça o certo. Davi disse lá no Salmo 32, Davi pecou, adultério, traiu o seu soldado, transou com Batseba, a ela engravidou, e no Salmo 32 Davi diz assim, enquanto eu me calei. Como é que diz o texto? Meus ossos. Como? Meus ossos estavam doendo, apodrecendo. Enquanto eu me calei, os meus ossos estavam apodrecendo. Tem muitas pessoas dentro de igrejas dizendo que é crente, aleluia, glória a Deus, Jeová, não sei o quê, pulinho para Jesus, para a direita, para a esquerda, de cima para baixo, mas a vida está podre. Não é uma vida que agrada a Deus. E dentro do meio evangélico tem até agora a onda de ficar. Isso eu aprendi quando eu era do mundo. Eu nunca fiquei com ninguém. Eu sou santinho não, é porque a mulher não me queria mesmo. Que eu era mago, feio e me chamavam de canela de sabiá. Porque é bem fininha, ou então espana a lua. Diga aí, o negócio era brabo, né? Então, mas na minha época de boy, era um fica-fica da molesta. Dentro do meio evangélico agora, tu já ficasse com fulana? Caramba, o beijo dela é bom, viu? Vai, só é tu fazer assim que ela vai. É assim, as meninas não se valorizam mais. Isso agrada a Deus, gente. Está tudo errado. Tudo errado. Talvez você diga, pastor, essa mensagem é dura demais. É dura mesmo. Começando com a minha própria vida. Segunda lição, para quem quer ter uma vida de adorar a vida consagrada a Deus e não ao sexo, você foi chamado para obedecer a Deus. Verso 2 e 3, olhe comigo. Verso 2 e 3. Pois vocês conhecem os mandamentos. Veja bem, Paulo está falando bem claro. Vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade de quem? A vontade de Deus é que vocês sejam santos.
que vocês sejam santificados, separados, ou seja, obedeçam a Deus. E a palavra que Paulo usa aqui é a ideia de instrução militar. Nós devemos aprender a obedecer ordens. Eu sou crente. O crente moderno, o crente filosófico, o crente cheio de ideia, ele diz, não, isso aqui dá para mim, isso aqui não dá. Olha, eu tenho um livre-arbítrio para fazer isso, mas isso aqui, tudo bem. Então, o tipo de crente que nós temos hoje, sem vergonha na sociedade, ele fica relativizando as ordens de Deus. Então, ele sempre tem uma ideia nova para não querer obedecer o que Deus está ensinando. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade de quem não foi minha, Paulo está dizendo. Não é a minha autoridade, é a autoridade de Deus. A autoridade do Senhor Jesus e a vontade dele é que vocês sejam separados. E aí ele fala de imoralidade sexual. Vocês sejam santificados e abstenham-se de quê? Da imoralidade sexual. Eu queria dizer aqui o que é imoralidade sexual diante de tudo que a gente tem falado. Algumas Bíblias têm o quê? Prostituição. Trocando em miúdos, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: sexo fora do casamento é o quê? Não. É prostituição. É isso que Paulo está dizendo. Se você faz sexo que não é com a sua esposa, se você faz sexo que não é com seu esposo, você é prostituto e você é prostituta. É isso que Paulo... É muito sério isso, gente. Porque nós discriminamos as prostitutas. Nós temos aqui um chá na igreja com garotas de programas. Já teve gente que saiu da igreja porque o templo do Senhor não pode receber prostituta, garota de programa. Mas essa pessoa, eu sei que é adúltera. E qual é a diferença dela para a garota de programa? Está entendendo o que é que Paulo está dizendo? A hipocrisia, a palavra que Paulo usa aqui é porneia. Porneia é uso ilícito dos impulsos sexuais. Essa palavra porneia é de onde surgiu a palavra pornografia. Pornô. Não tem teologia liberal, nem filosofia, nem psicologia que pode alterar o significado desse nome. A pornografia, irmãos, é um câncer na sociedade moderna. Talvez só depois dessa noite aqui você vai entender a desgraça que a pornografia tem feito dentro de famílias. Talvez você vai entender nessa noite, com um vídeo que a gente vai passar no final, dessa desgraça chamada porneia, pornografia, impureza sexual. Vocês terem uma ideia, o uso da pornografia aumenta em 300% a possibilidade de uma pessoa cometer adultério. Todos nós podemos cair em adultério, todos aqui, todos, sem exceção. Então a gente tem que ter cuidado com as pedras que a gente está na mão. Cuidado. Tem crente que tem um dom de jogar pedra. Ele deveria primeiro jogar no espelho. Qualquer um de nós aqui podemos cair. Mas quem usa pornografia, as pesquisas dizem que 300% de possibilidade aumentada. Quem é viciado em pornografia. 75% de homens e 63% de mulheres já tiveram algum contato com pornografia na internet. Já tiveram contato com uma possibilidade de dar uma escapada, de dar uma fugida, de, como diz no ditado, pular a cerca. Conheci a história de um jovem que decidiu casar virgem numa igreja e virou tabu.
Parece que o certo virou errado. Nas igrejas hoje é pecado casar virgem. Pecado. Tem muitos pais dentro de igrejas que dizem assim: não, é melhor eu arrumar um quartinho para o meu filho com a namorada ou para minha filha com o namorado, porque pelo menos eles não gastam dinheiro com motel. O motel agora é a sua casa? Qual é a diferença? O nome desse ato que está acontecendo dentro da sua casa se chama prostituição dentro da sua casa. Não é outro. E dentro das igrejas tem se feito isso, é normal, e nós rimos e achamos que está tudo bem. Aí eu conheci a história de um jovem que decidiu casar virgem, que é pecado para a sociedade. Para nós não, né? Talvez para alguns aqui ainda é pecado, não sei. Espero que não, misericórdia. Chega no trabalho, ele diz que vai casar, convida os amigos para o casamento, e ele diz assim: gente, eu estou muito feliz, porque eu estou namorando com a minha esposa, namorando com a minha noiva, já faz mais ou menos 2 anos, 3 anos, não lembro, e nós decidimos casar virgens, e nós vamos, e aí a gente está planejando para casar daqui a 1 ano. Eu queria dizer que todos estão convidados aqui do meu trabalho, e eu quero dizer isso para vocês, que para mim tem sido uma bênção. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, porque hormônio não é crente. Hormônio não aceitou Jesus. Quando encosta, meu amigo, dá choque. A gente sabe que é difícil, mas é possível. É possível. Então, foi o que aconteceu. Esse jovem percebeu uma reunião das meninas da empresa, jovens, pouco mais de 20 anos. E sabe o que foi decidido naquela reunião daquelas meninas? Talvez você vá se escandalizar. A decisão delas foi: elas compraram um troféu, colocaram o troféu lá em cima de um armário dentro da repartição que eles trabalhavam, e o troféu ia receber aquela menina daquele ambiente que tirasse a virgindade dele. Elas fizeram uma competição entre si para ver quem o seduzia e o levava para o motel, para ele não casar virgem. A gente acha que esse tipo de conversa é mais forte no meio de homens, não é isso? Mas isso é muito comum no meio de mulheres. E esse jovem percebeu isso, ele foi muito sábio. Ele disse para o seu pastor e disse para o seu líder de célula: olha a importância da célula na sua vida. Contou a história e o pessoal disse: olha, na hora do desespero você liga para a gente, dá um jeito, a gente vai ficar na porta ali esperando para você largar, ou manda alguém para que você não saia para motel, você entra no carro. E o jovem já estava desesperado. Teve um dia que ele ligou para o pastor e disse: pastor, pelo amor de Deus, o troféu está tremendo. O troféu está quase caindo, pastor. Porque tem uma bendita, ou maldita, não sei, danada, é maldita mesmo. Ela comprou uma lingerie e ela veio me mostrar e disse que queria inaugurar comigo. E ela disse: você já me imaginou vestindo essa roupa? E ela é uma menina linda, maravilhosa. Você já me imaginou vestindo essa roupa? Você já me imaginou usando isso aqui? Será que você aceitaria inaugurar essa lingerie? E ela só fez sair o cara desesperado. Imagine o sufoco dentro do coração dele. O fogo que subiu, né? O poder pentecostal que subiu assim. E ele ligou: pastor, não aguento, está tremendo o troféu, tremendo. Esse troféu vai cair hoje. O pastor: vai cair nada. O diabo que está amarrado hoje, que eu vou para aí. O pastor foi lá, segurou o menino. E esse menino, louvado seja Deus, ele testemunhou no casamento dele, ele casou virgem para a glória de Deus. Gente, isso é muito sério. Conversando com os líderes de jovens da nossa igreja, jovens não, adolescentes, líderes de adolescentes da nossa, nós temos duas células de adolescentes. Eles perceberam, aqui pais, acordem em nome de Jesus. Pais de adolescentes, acordem em nome de Jesus. Nome de Jesus. Filhos, adolescentes aqui da igreja, com camisinha na carteira, para quê, meu amigo?
12 anos, 13 anos. Olha, eu estou com a camisinha aqui, se tu quiser, porque se tu for usar, que é isso? Vai tirar a catinga do mijo, miserável. Talvez foi até o pai que deu, ou a mãe, não sei. Mas está normal isso. Que danado é isso que está acontecendo? E o pessoal desesperado, pastor, não acredito, o senhor não sabe. A conversa é essa, é normal. Não é normal. Nós tivemos 2 reuniões com líderes de adolescentes, em nome de Jesus. Pais, eu vou marcar uma reunião com os pais de adolescentes, porque eu estou preocupado. O que é que vocês estão ensinando aos filhos de vocês dentro de casa? Que desgraça está acontecendo na casa de vocês? É a novela que manda, é a Babilônia, é o Diabo 4 que manda a internet. Quem é que manda na casa de vocês? É você, homem, ou a internet, é a Globo, é quem? Será que a Bíblia não é mais a palavra de Deus na sua casa? O que é que está acontecendo, gente? A gente tem que acordar, meus irmãos. Tem que acordar, tem que mudar. A gente anda na contramão da história da sociedade. O que é que está acontecendo? Tudo é normal. Hoje, normal é uma ova, rapaz. Olha o que é que diz a palavra. Terceira lição. Paulo está dizendo isso para a igreja, para que a igreja glorifique a Deus. Verso 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Os pagãos desconhecem a Deus. Paulo está dizendo, olha, vocês são igreja, vocês já conheceram o Senhor, vocês dizem que glorificam o Senhor, mas como é que vocês estão possuindo o corpo de vocês? Deixa eu dizer para vocês uma coisa, vocês têm que mudar a maneira de viver. Que evangelho é esse que não transforma a vida? Saiba controlar o seu corpo. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão desenfreada. Eu e você sabe que não tem poder maior dentro do ser humano do que o poder do sexo. Meu amigo, quando acende o fogo, não apaga de jeito nenhum. É ou não? Então isso é... A Bíblia está sendo clara. Não seja dominado pela paixão de desejos desenfreados. Vocês estão se comportando como aqueles que não conhecem a Deus. Vocês estão se comportando como aqueles que adoram deuses. Vocês estão vivendo igual a eles. Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse que entrou no coração de vocês? Que não tem poder, que não transforma, que não muda. E aí o verso 6, ele continua dizendo o seguinte, veja comigo. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Só até aí. Algumas Bíblias dizem defraude, não é isso? O que é defraudar? Defraudar é despertar um sentimento ou desejo no outro que não pode ser satisfeito. Eu desperto no outro um sentimento que eu não posso cumprir. É o perigo de ficar no limite. Muitas pessoas se vestem para se tornar atraentes, provocantes. Muitas pessoas fazem gestos. Muitos namoros estão avançados demais. Mas Paulo está dizendo, quem defrauda o outro está pecando contra o outro e pecando contra si mesmo. Quando eu, mulher, visto uma roupa sensual para provocar um irmãozinho da igreja, que o olho dele é mais aberto do que os outros, quando eu visto para provocar, eu estou defraudando ele. Porque se ele for casado, eu não posso ter relações com ele. Eu não posso consumar isso. E se eu não sou esposa dele, é que não posso mesmo. Então, meninas, em nome de Jesus, vistam-se bem. Porque eu estou preocupado com os homens e com os adolescentes que passam 5 horas no banheiro. 5? Tem menino que vai tomar banho e passa 5 horas no banheiro. Miséria, que banho da gota é esse? A irmãzinha da igreja vem nua para a igreja. Minha irmã, pelo amor de Deus. Olha, gente, eu mal falo sobre isso. Mas ultimamente eu vou ter que falar. Porque o negócio está feio.
Então, quando você se veste para que o outro lhe observe, e mulher gosta de ser observada, e homem gosta de observar, homem parece que ele nasceu com 4 olhos. 4. Quando eu faço isso para ser observada, eu estou defraudando o meu irmão. Quando eu seduzo uma pessoa e eu não posso consumir esse fato, isso é defraudar. Isso é pecar. E é isso que Paulo está dizendo. Não prejudique o outro. Sabe por quê, gente? Paulo diz isso? Porque eu queria para o último ponto, que é por que você glorifica a Deus e não ao sexo? Para escapar do juízo de Deus. Versos 6 ao 8 diz assim: o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o Espírito Santo. Então, qual é a sua decisão? É obedecer ao falso Deus sexo? Ser controlado por uma paixão desenfreada? Ou obedecer a Deus? A Bíblia diz que, talvez você saia daqui chocado hoje, pastor, eu não sabia que isso que eu fazia era prostituição. A Bíblia diz isso. Sexo fora do casamento é prostituição, não é outro nome. Outro nome. Paulo diz isso para que a gente fuja disso, porque senão vem sobre nós o julgamento de Deus. E eu queria citar só 2 pessoas. Davi, que confessou o seu pecado, Deus o perdoou, mas Davi colheu o que semeou. Davi colheu consequências. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus perdoou Davi. Deus pode perdoar você. Deus pode me perdoar dos meus pecados. Mas as consequências virão. Tem um dado também que eu queria dizer para vocês, tão sério, eu esqueci no meio da mensagem, que pessoas que são viciadas em sexo, elas têm dificuldade de aprendizado. Elas têm dificuldade de aprendizado. Eu não sabia disso. É um dado novo quando eu estava pesquisando sobre isso. Outra pessoa que não olhava, que era viciada em sexo, era Sansão. E o resultado de Sansão foi prisão e cegueira. Quando você despreza a santificação, quando você despreza uma vida santa, você despreza a Deus. Para fechar, para concluir, quero citar 3 coisas. Antigamente, os falsos deuses, divindades, eram sedentos de sangue, difíceis de satisfazer. Hoje, eles continuam do mesmo jeito. O Deus sexo, o Deus dinheiro e o Deus poder continua como antigamente, querendo o seu sangue até a última gota. Não mudou nada. Não mudou nada. Alex de Tocqueville, 1830, fez uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a vida do americano. E ele disse assim: uma estranha melancolia assombra os habitantes da América, no meio de tanta abundância. Os americanos acreditam que a prosperidade, o poder, o sucesso e o sexo desenfreado podem saciar sua fome de felicidade. Veja bem, os americanos acreditavam na época, que a prosperidade, o poder, o sucesso, o sexo desenfreado poderiam saciar sua fome de felicidade. Mas tal esperança era ilusória. As alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração humano. As alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração humano. A nossa sociedade, o meu pai, meus tios, pessoas mais velhas me ensinaram que um homem com H maiúsculo, machão, tem que transar com 14 anos, tem que ir para um prostíbulo, tem que mostrar que é macho. E muitos pais fazem isso, não têm noção da desgraça que pode causar num filho. De comprar revista pornográfica para o filho, porque ele é macho, homem com H. Na verdade, quem vive em busca de sexo da maneira errada, não é homem, é menino.
nunca deixou de ser menino. Quem é viciado em pornografia, quem é viciado em sexo, quem faz sexo fora do casamento, não é homem, é menino. Porque se é homem, casa. Eu já tive que aconselhar uma pessoa assim, para uma menina, uma jovem e um jovem. Eu disse, minha filha, ele é um menino. O cara ficou brabo, quase que bate em mim. Eu acho que ele não bateu porque eu sou grandão. Pastor, eu sou um menino. Você é um meninão, bundão. Porque se você é homem, macho, com H, não é sexo que vai comprovar isso. Se você é homem, case com ela. Porque sexo não é para menino. Sexo é para homem. E se eu sou homem, eu caso e aí eu vou esbaldar, meu amigo. Eu vou fazer gol todo dia. Só quando estiver cansado que para, porque a Bíblia diz que é para fazer direto mesmo. Mas fora disso, é para menino que não aprendeu a ser homem e muito menos é macho. Porque o macho mesmo casa e não fica brincando com as meninas. Então, em nome de Jesus, que a gente entenda que para muita gente o sexo se tornou um Deus e tem escravizado muita gente. Quero encerrar com um vídeo. Eu sei, Bruno. Não, dá tempo. Irmã, não vai dar um aviso aí, mas dá tempo. Vamos passar esse vídeo. Eu queria que você assistisse com muita atenção e que você colocasse sua família, seu casamento, seu marido, sua esposa, seu filho diante de Deus. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love También for each para todos other. los abuelos que tenemos en la Thank you for familia, keeping your daughter que los healthy. cuiden mucho. And thank Y you for también keeping que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia Bueno, bien salamat. especialmente Na binaspasan para ninyo ako todos. En ng el nombre mapagmahal del na asawa Padre. at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia.
Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2,5 bilhões de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com esta dependência. A esperança... Talvez você não entenda, mas o problema é bem mais sério do que o que você viu aí. Essa pesquisa é de 2010, e mais de 60% dos divórcios, o adultério começou na internet. Tem muitas famílias arrebentadas, irmãos. A minha tristeza é só que esse ministério não tem no Brasil. Mas nós temos no Brasil vários ministérios que trabalham com restauração de vidas e de casamentos e de jovens, pessoas viciadas nessa área. Minha oração é que Deus comece a trabalhar o coração da igreja para que a gente comece a enfrentar esse pecado. Enquanto eu for pastor dessa igreja, o meu desafio vai ser formar pessoas para que a gente lute contra esse tipo de situação, para que a gente possa ver, testemunhar famílias aqui curadas para a honra e glória do Senhor. Curva sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos por essa noite. Tratamos de um assunto tão pertinente, apesar de ser tão difícil de falar. Nós sabemos que o falso Deus chamado sexo tem destruído muitas famílias, muitos casamentos, muitos namoros, muitos adolescentes, muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas que já estavam casadas há 30, 40 anos, se divorciando por causa de pornografia, por causa de sensualidade, por causa de... Meu Deus, nos ajuda como igreja a combater esse mal. Paulo não escreveu essa carta para pessoas que não conhecem Jesus. Paulo escreveu para crentes que já tinham assumido o compromisso com Jesus e com a igreja. Se isso acontecia lá, quanto mais hoje, com a quantidade de opções que nós temos para errar. Nenhum de nós aqui estamos imunes a isso. Todos nós temos pés de barro e podemos cair nessa área. A nossa oração, ó Pai, como igreja, é que o Senhor nos capacite, nos ajude, nos confronte a querermos ter uma vida debaixo da cruz de Cristo. De verdade curada, que possamos confessar os nossos pecados. Que os nossos ossos não
apodreçam como apodreceu de Davi. Não literalmente, mas a alma destruída, a alma abatida, a alma machucada. Que os nossos casamentos não sejam vitimizados por isso. E nem jovens entrem num casamento com a mentalidade pornográfica, achando que vai fazer com a esposa o que um ator faz com a prostituta. O que um prostituto faz com a prostituta. Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, como igreja, a combater esse mal desgraçado que tem destruído muita gente. Em nome de Jesus, eu te rogo por vidas que estão aqui nessa noite. Talvez eu não sei se tem alguém aqui que está com esse problema. A minha oração é que o Senhor incomode, se tem maridos aqui traindo esposas, começando pela internet, que em nome de Jesus, que quando ele sentar de frente de um computador, Jesus sente com ele. Se tem esposas traindo o marido, através disso também que Jesus sente com ela e incomode a desligar o computador, a dormir juntos os dois, para que um não deixe o outro cair em tentação, mas para que haja perdão e que haja restauração. Se Satanás está seduzindo alguém aqui, ou se alguém está cometendo adultério, se tem namorado transando fora do casamento, se tem pessoas que transam com um e com o outro, que acham normal, porque o importante é o prazer, Pai, que o Senhor incomode esses corações e entenda que o leito sem mácula é só no casamento. E que haja vidas santificadas, santificadas, como diz a palavra. No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.